as sinalizações anteriores, em casos diferentes, e a sinalização atual é muito clara. Recorrer a órgãos internacionais. Mas qual? Porque a OEA não é esse órgão, né? Eu não sei dizer. O Conselho de Segurança da ONU não é. Não, a OEA não tem importância mais hoje no plano internacional. Não, mas a OEA teve um papel de intermediação. Que não funcionou. Agora... Justamente o governo de Honduras, os golpistas, não levaram a sério. Sim, mas o secretário-geral Insulza está tentando a mediação. Mas a OEA não tem poder para convencer golpistas a sair. Isso eu não posso dizer realmente. No plano internacional, a OEA não tem. O Conselho de Segurança da ONU só pode ser convocado em questões, para decidir questões nas quais estão em jogo a segurança e a paz internacionais. Não é o caso. Né? Então, o Conselho de Segurança seria reunido para quê? Para fazer uma resolução, não acredito que eles fossem se ocupar de um assunto que está fora da agenda. Embora o presidente Lula tenha pedido... Hoje, a política internacional, a condução das relações internacionais pós-Obama, quer dizer, com a entrada de Obama, até porque os Estados Unidos é sempre um exemplo nisso, é uma política externa pragmática, de baixa manutenção, de baixo custo, de não fricção, de focar apenas nos itens da agenda que são importantes. Esse não é um ponto importante da agenda internacional, o problema de Honduras. Você imagina que ele vai ficar mesmo na mão do Brasil? Vai ficar na mão do Brasil de resolver. E o nosso corpo diplomático, que é tão experiente, que é um corpo diplomático extraordinário, vai mostrar os seus instrumentos, vai mostrar suas habilidades, agora como nunca, talvez, para o continente americano. Quer dizer, ele vai mostrar a sua habilidade em fazer com que Zelaya, ou seja, introduzido em território hondurenho pacificamente, e ali se estabeleça, retoma suas funções políticas, até quem sabe se candidate à reeleição ou não, ou seja retirado da Embaixada Brasileira e daquele território de Honduras em segurança por meio desse corredor humanitário. Aí, essa questão digamos, da política, uma questão técnica da política e legal, como é que a gente caracteriza o que aconteceu em Honduras? O governo, de fato, o governo que está lá, diz: houve uma sucessão constitucional motivada pelo desafio que Manuel Zelaya fez à Constituição, cuja cláusula pétrea diz que um mandatário não pode, em hipótese alguma, lutar, querer fazer qualquer tipo de medida prorrogação de mandato ou reeleição. Então, digamos, o presidente que jurou sobre a Constituição sabia que ele corria um risco ao fazer isso. Ele desafiou sucessivamente as Forças Armadas, o Poder Judiciário e o Congresso, que não queriam o referendo, que não queriam a reforma constitucional. Ele foi deposto por causa desses desafios. Do ponto de vista da Honduras, nós tínhamos um presidente que desafiava a nossa Constituição, nós estamos defendendo a Constituição, fizemos a sucessão segundo o ponto de vista legal. Do ponto de vista do mundo, que não reconhece aquilo lá, é muito claro. Ninguém chega na casa presidencial, tira o presidente da cama e entrega ele no outro país de pijama e não acha que isso seja um golpe. Portanto, como lidar com isso? Não, mas isso é muito claro. Do ponto de vista legal, a situação é evidente. É verdade. O Congresso de Honduras foi favorável à deposição do presidente. As Forças Armadas também se manifestaram e a Suprema Corte também. Mas não houve um processo. Nós conhecemos isso muito bem no caso brasileiro. Mas essa Constituição de Honduras não prevê o impeachment, não prevê o processo de decisão judiciária, né? Quer dizer, tinha uma decisão do judiciário, os militares foram para cumprir uma decisão da justiça. Quando a justiça determinou, ele não cumpriu. Mas não houve, não aconteceram as tramitações legais possíveis pelas quais ele poderia ser destituído. Sim, isso que não aconteceu. Daí a comunidade internacional não reconhecer o governo instituído. Do ponto de vista legal, é um golpe clássico. Sim. Agora, essa questão do não reconhecimento, vamos falar de forma mais profunda. Uma coisa é eu dizer, não reconhece esse governo que lá está. Outra coisa é eu dizer, não reconhece esse governo que lá está, retiro o meu corpo diplomático e não mantenho com este governo golpista relações diplomáticas e comerciais. Vende lá o corpo diplomático. Esse embaixador desse país, cujo chefe de Estado ou chefe de governo hoje são ou é golpista, volta para o seu país de origem, porque aqui não são pessoas gratas. Essa é a conduta consistente. Então, se o Brasil, qualquer país, não reconhece aquele governo, retira o seu corpo diplomático.
Agora, só dizer não reconhece esse governo porque ele é golpista, isso é retórica. Então, todos os países rechaçaram o golpe de Estado, rechaçaram. Não, mas o Brasil retirou o embaixador, não é? Mas ele lá está. Não, estão encarregados de negócios. Mas há uma representação diplomática. Há uma representação diplomática, mas isso também faz parte da tradição diplomática. Você retira o embaixador e não fecha retira, a embaixada. Não necessariamente. Não necessariamente. A retirada do embaixador é um sinal de protesto e de forte desconhecimento do governo de fato instaurado. Isso é o que tem acontecido. Mas o que se exige para que de fato haja um rompimento do reconhecimento, quer dizer, que não se reconheça aquele governo, são atos bem mais áridos, né? Atos concretos. Quer dizer, há uma declaração, há uma retirada não só do embaixador, dos membros principais da missão, mas de toda a representação. A embaixada é fechada e as representações desse país que estão no Brasil também são devolvidas para o seu país de origem. São tiradas as credenciais, né? O que é muito grave, não era o caso. Isso em geral em situações de guerra. Sim, pré-guerra. Não é o caso, obviamente, uma situação de guerra. Não há nenhum país total apoio se propondo a fazer uma guerra contra o governo, de fato, de Honduras. Ninguém está falando. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o grau de desconhecimento daquele governo, o grau de rechaço daquele golpe de Estado, quer dizer, o grau de isolamento daquele país. De certa forma, você está querendo dizer que havia uma intolerância a esse tipo de prática, porque se todo mundo achar que, de fato, depor presidentes através de golpes militares, porque grupos da justiça e tal acharam convenientes, isso pode virar novamente, quando a América Latina tem grandes traumas quanto a isso, há processos que são legais e passos que devem ser tomados, provavelmente. Eu entendo que a preocupação brasileira seja justamente essa, não abrir nenhum antecedente para a criação de governo de fato, porque isso realmente criaria um quadro de instabilidade na América Latina. E olhemos para os nossos vizinhos da América do Sul, inclusive alguns dos vizinhos limítrofes do Brasil. Há riscos, ainda que a longo prazo, de desestabilização. Esse é um princípio fundamental, quer dizer, a estabilidade da região é um elemento muito importante da política externa brasileira. Rapidamente, nós estamos no fim. Como é que os senhores apostam no fim dessa crise hoje? Com as informações que temos, são poucas ainda, mas o que o senhor acha que vai acontecer? Eu não sei, mas não podemos prever o que vai acontecer, porque pode acontecer algo grave, pode haver uma atitude impensada do governo de fato de Honduras, ou pode haver uma negociação pela saída do Zelaya da embaixada, tudo isso poderia acontecer, mas me parece que a linha prevalecente do governo brasileiro será agir por meio das organizações internacionais. É uma abstração, porque ninguém está pedindo uma força militar ou policial que seja para Honduras, nem no Conselho de Segurança, nem na OEA. Não é esse o problema nesse momento, mas a lógica multilateral certamente será tentada até às últimas instâncias de parte do Brasil. Essa é a tentativa que se fará. Se produzirá resultado, eu não sei. Bom, eu já acredito plenamente no poder de negociação do corpo diplomático brasileiro, que é um dos melhores do mundo. Nós estamos muito bem preparados para resolvermos isso de forma bilateral. Acho que o mundo não vai se envolver nesse problema, que está fora da agenda internacional principal, é um problema localizado e hoje é um problema não mais só assunto interno de Honduras, porque virou um problema bilateral Brasil e Honduras. Acho que eles vão negociar ou a saída de Zelaya pacificamente daquele território e ele será entregue a outro território com segurança, ou mesmo, numa muito melhor sorte e muito mais habilidade do corpo diplomático brasileiro, vão retornar Zelaya para o território de Honduras. Ele vai de novo se integrar com a sua população e os caminhos políticos democráticos vão ser restaurados, até porque as eleições estão previstas. Acho que o Brasil vai conseguir fazer isso em curto espaço de tempo, porque são muito preparados.
Nos próximos dias nós vamos saber como é que essa crise vai se desenrolar. Se os órgãos internacionais se envolvem e ajudam a resolver, ou se vai ser a nossa diplomacia que restitui ou não Zelaya à sua pátria. Eu vou torcer pela diplomacia brasileira. Muito obrigada, Obrigada professores Maristela e Túlio, pela sua participação aqui no Entre Aspas. Muito obrigada a você, assinante, que nos prestigiou até aqui. E você também, internauta, que acompanha o nosso blog. O Entre Aspas volta quinta-feira. Até lá.